Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica de quilt que é o matelassé. Eu vou usar um tecido de topo e vou colocar a manta. Você pode colocar o forro já ou não. Eu vou colocar esses dois, eu não quero o meu forro também quiltado. Então eu vou colocar apenas um topo e manta. Vou fazer um X no meio dele, pegando de canto a canto. Essa é a melhor forma de você fazer o seu quadriculado. O matelassé, ele é um quadriculado feito na diagonal. Por isso que eu fiz um X. E aí, com a minha régua de patchwork, a régua tem várias marcações. Eu vou usar essa régua e a caneta fantasminha, caneta que apaga com ferro. A caneta você encontra em qualquer loja, papelaria, loja de produtos para artesanato, ela é muito fácil de achar. E a régua é uma régua própria para patchwork. Ela é uma régua que mede 5 por 60 e ela tem todas as marcações. Então fica bem fácil da gente fazer a marcação. Se você quiser 3 centímetros, 5 centímetros. Aqui eu tô fazendo a marcação a cada 3 centímetros. A partir do meu X central, eu vou marcando 3 centímetros para cima e a cada linha eu marco 3 centímetros para cima, até fazer toda o meu tecido. A gente vai fazer em um dos riscos do X, todinho, e depois quando a gente fizer na outra parte, no outro risco do X, a gente vai estar quadriculando. Por que que é mais fácil com a régua de patchwork? Como ela tem 5 centímetros e ela tem as 5 marcações, eu simplesmente faço um risco, depois eu coloco a minha régua com o segundo risco em cima do risco que eu fiz, então 2 mais 3, 5, já me sobra 3. E vou assim até o final do tecido. Fiz um risco, levo a minha régua, coloco a minha régua, o risco 2 da minha régua em cima do risco que eu fiz. Faço isso no tecido inteirinho e ela tá pronta para ir para a máquina de costura. O matelassé pode ser feito tanto com calcador de quilting como calcador comum. Hoje eu vou mostrar a forma mais simples, que na minha opinião é a mais fácil de fazer. Para você que é iniciante, está começando agora, essa daqui não tem erro, você não precisa trocar o calcador, nada disso. Eu tô usando a linha na cor principal do meu tecido, porque eu quero meu matelassé bem discreto, ele não é para sobressair, ele é só para dar um charme para minha peça e prender o meu topo com a manta. Observa que eu fiz a primeira linha e aí eu não corto, eu simplesmente vou virando o tecido e vou para a próxima linha. Eu vou fazer sempre um na horizontal e um na vertical, um na horizontal e um na vertical. Quando você termina uma das linhas, você já está praticamente no começo da outra. Você termina uma horizontal praticamente na ponta de uma da vertical. Você só vai virar o tecido e fazer essa linha. Aqui eu podia simplesmente dizer, você vai fazer isso até o final do tecido. Mas vou deixar, em respeito às pessoas que estão começando agora, que são iniciantes e precisam ver o passo a passo, eu vou deixar o passo a passo aqui. Se você já sabe, já entendeu como faz, beleza. Agora, para quem não entendeu, vai me acompanhando. Você vai começar na linha central e você vai terminar na linha central ao contrário. Então, você começou na linha central vertical, vai terminar na linha central horizontal. Segredos para que a sua linha saia bem retinha. Primeira, você está sentada num lugar
onde você está à vontade, você consegue ficar reta, porque se você estiver sentado torta, o pé tá para um lado, a mão tá para o outro, dificilmente você vai costurar reto. Então, senta num lugar confortável, coluna reta, você com os braços retos, e aí você vai olhar não para a agulha, olhe para o risco que você fez com relação ao seu calcador. Eu coloco meu risco bem no centro do calcador. E aí eu vou costurando. Quem não tem tanta prática pode diminuir a velocidade da máquina e ir bem devagar. O tamanho do ponto você deve regular para mais ou menos 2,5 a 3 milímetros. Uma tela C é um tipo de quilting que você pode usar praticamente para tudo que é quiltado. Você pode usar para fazer um caminho de mesa, para fazer uma nécessaire, um jogo americano, uma mochila, qualquer peça que você quiser unir topo, forro e manta, você pode usar uma tela C. E, na minha opinião, ele é o quilt mais fácil que existe. É mais fácil do que caminho de bêbado, é mais fácil do que quilt com régua. Uma tela C é clássico e dá para fazer em tudo. Dá para fazer em peça para bebê, dá para fazer em bolsa de gestante, bolsa de bebê. Dá para fazer em tudo. Vou deixar vocês agora com uma musiquinha. Vou escolher uma música bem legal para vocês ficarem ouvindo, enquanto me acompanham fazendo uma tela C em toda essa peça. Para você ter uma noção de quantidade de riscos, essa minha peça, você tá vendo aqui a quantidade, ela mede 45 por 35. O importante de uma tela C é que ele seja bem simétrico, cada quadradinho seja do tamanho do outro, fique bem igualzinho. Observe que esse é meu último risco e ele é o risco transversal, ele vai cruzar o primeiro risco que eu fiz. Então, com esse método, você começa marcando um X no seu tecido e na hora de costurar, você vai começar por uma das vértices do X e vai terminar pela outra. O meu matelassê tá pronto. Você pode fazer no tamanho que você quiser, você pode fazer de 1 em 1 centímetro, de 5 em 5, de 10 em 10. E agora eu vou passar, porque a minha caneta apaga com o calor do ferro. Então, eu vou passar, tirar toda a marcação. E aí, você já vai ver como a peça fica bonitinha, já fica... Nem terminei a peça que eu vou fazer. Nos próximos vídeos aí, eu mostro para vocês como eu vou concluir essa peça. Aqui tá também o avesso do meu matelassê. Dá pra ver bem os quadradinhos. E se você tem uma dica aí do que você acha que é essa peça, escreve aqui pra mim aqui nos comentários.